presença maravilhosa do Espírito Santo hoje à noite aqui, hein? Forte, forte, forte. Graças a Deus, que maravilha. Bom, sem mais delongas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1. Esse vai ser o nosso ponto de partida hoje. Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz misericórdia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Inclina a tua cabeça que nós vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós cremos que a tua palavra não voltará vazia hoje, Senhor. Nós nos colocamos completamente à tua disposição. O Espírito Santo entrega ao coração de cada um de nós tudo aquilo que o Senhor tem para fazer hoje. Nós nos colocamos completamente na tua dependência. Usa-me, meu Deus, mais uma vez, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, a palavra grega traduzida como firme fundamento é hipostasis, traz a ideia de algo sólido, base, essência, realidade, ou seja, fé é aquilo que sustenta a nossa esperança, mesmo que ainda não vejamos o cumprimento dessas promessas de Deus, a fé nos dá certeza de que elas são reais e virão no tempo certo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala bem assim: virão no tempo certo. A fé é a convicção interna de realidades invisíveis, mesmo que nossos olhos naturais não enxergam. A fé nos convence da existência e da veracidade dessas realidades espirituais, como o céu, a eternidade, o agir de Deus e até mesmo a presença em nossas vidas, e é o que nós sentimos hoje aqui nesse lugar. Quem sentiu a presença de Deus aqui hoje? É tão real que não dá para esconder isso. A presença de Deus é maravilhosa. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo em que muitos querem crer, querem ver para crer. Mas a Bíblia nos dá o oposto disso. Primeiro nós temos que crer para depois ver. Só que o mundo traz isso diferente para nós. Nós temos que ver primeiro para depois crer. A fé verdadeira não depende de sinais visíveis, mas se firma na palavra de Deus, porque a fé que opera milagres também muda destino. Quem crê aqui? A fé que opera milagres também muda destino. E o nosso tema de hoje é exatamente o que Deus quer entregar nos nossos corações. A fé que faz milagre é a mesma que muda história. Vira para o seu irmão e diz para ele: a fé que faz milagre é a mesma que muda história. Aleluia, glória a Deus. Bom, hoje nós vamos... o tempo eu sei que está bem curto, muito curto, mas eu vou fazer o possível aqui para a gente trabalhar nesse sermão que Deus ministrou no meu coração. Se eu não conseguir hoje, quarta-feira que vem eu consigo. Se eu não terminar na hora, quem me dá mais 10 minutos aí? Já tenho mais ou menos umas 2 horas. Oh, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Milagre por palavra, mudança por fé.
hoje, nós vamos trabalhar mesmo a nossa fé. Eu vou correr aqui para a gente trabalhar muito a nossa fé, tá bem? Nós estamos no culto fé, então nós temos que exercer a nossa fé. A fé, ela tem que ter uma reação, não é verdade? A fé, ela não trabalha sozinha, ela depende de nós também com reação. Então, toda vez que você for exercer a sua fé aqui hoje, você vai ter que ter uma reação. E é assim que nós vamos ver ao longo da Bíblia, tudo aquilo que Deus fez no seu povo, uma reação aquele povo apresentou. Para quê? Para adquirir, para receber essa fé da qual eles têm exercido a sua fé. E creio que cada um de nós aqui tem uma fé, tem fé. Muitos de nós, pode ser que não sabemos exercer a nossa fé, mas temos fé. Então, nós vamos trabalhar nisso aqui hoje, muito rápido, mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Mateus, capítulo 8, versículo de número 5. Vamos lá. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus, vou acompanhar aqui que as minhas vistas tá melhor assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse ao que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você. Seja feito conforme você? Conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. E nós percebemos aqui que esse centurião, né, um homem, vamos trazer para a linguagem de hoje, um não crente, veio com tamanha fé procurar Jesus para poder curar um servo dele. A palavra diz que ele ouviu falar de Jesus. E a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então aquele centurião ouviu falar de Jesus e imediatamente ele exerceu a sua fé. Falou, o servo dele estava enfermo e ele foi buscar ajuda. Em primeiro lugar, esse centurião, ele reconheceu a autoridade de Cristo. Muitos de nós, mesmo crente, nós precisamos de uma fé, mas não reconhecemos a autoridade do nome que tem poder para curar. Nós abrimos a nossa boca, dizemos que tem fé,
mas acabamos não exercendo porque não reconhecemos a autoridade do poder do nome de Jesus. Muitos de nós não reconhecem que o poder do nome de Jesus ainda é capaz de curar. Tem alguém aqui que crê comigo? Glória a Deus, aleluia. Então o poder do nome de Jesus ainda cura. Curou no passado e ainda cura. Então aquele homem, a fé dele era tão grande que ele já colocou isso em prática. Ele entendeu. O único homem capaz de curar o meu servo se chama Jesus Cristo. Então eu vou lá nele. E foi buscar a ajuda no lugar certo. Jesus se admirou. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A fé daquele homem era tão grande que Jesus admirou e diz que nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé. O servo é curado imediatamente. A fé que entende a autoridade de Jesus libera milagres. A fé que entende a autoridade de Jesus libera milagre. E essa fé não apenas curou o servo, como também mudou o coração de um centurião e mudou também completamente a história da casa dele. Ou seja, toda vez que nós exercemos a nossa fé, essa fé, ela não vai mudar só a nossa história, ela não vai mudar só aquilo que nós estamos precisando naquele momento, mas terá um impacto sobrenatural na nossa casa, na nossa família e nas futuras gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder e nós entendemos a autoridade do nome dele. A segunda fé que nós vamos apresentar aqui hoje é a fé da mulher cananeia. Fé insistente, que vence barreiras. Lá em Mateus 15, 21 ao 28, lá em Mateus 15, 21 ao 28, vai dizer assim. Vamos lá, projeção. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados chamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Aleluia. Que grande tamanho a fé dessa mulher. Aquela mulher, no contexto bíblico, ela era uma gentil. Ela era da região ela era sírio-fenícia, onde Marcos vai apontar isso. Então ela era gentia, e o povo judeu comparava aquele povo como cachorrinhos. Por quê? O povo judeu humilhava aquelas pessoas pelo fato delas não ser judeus também. Então, ou quer que seja, vamos trazer para o nosso dia.
ela não era crente, então eles não dava bola para eles, né? Eles tinham um certo receio deles, então tratavam muito mal. Por quê? Porque ela não professava a mesma fé, e aquele território era um território que os romanos que mandava. Então, aquela mulher já sofria com, na palavra de hoje, vamos dizer, bullying, né? Ela já sofria bullying. Então, Jesus, vendo aquilo, foi testar a fé daquela mulher, dizendo: não é bom tirar pão dos cachorrinhos. É forte isso. E lançá-lo, não é bom tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não estava apenas fazendo com que aquela senhora, aquela mulher, exercesse a fé dela, mas Jesus também estava mostrando e ensinando os seus discípulos: olha como vocês tratam esse povo. Não é bom tirar pão dos filhos, lançar aos cachorrinhos. Então, os discípulos entenderam que eles tratam mal aquele povo, mas imediatamente, aquela mulher, com tamanha humildade, ela veio e falou: ah, meu Deus, mas até os cachorrinhos comem de migalhas que caem da mesa dos seus donos. A humildade daquela mulher foi tão grande que ela exerceu a fé dela no mesmo momento. E Jesus teve compaixão daquela mulher. E a palavra diz que a filha é liberta no mesmo instante. Aleluia. Aquela mulher soube muito bem exercer a fé dela. Ela estava necessitada, ela estava precisando, e eu me coloquei no lugar daquela mulher, como pai, e acredito que cada um de nós, mesmo não sendo pai ou mãe, nós vamos entender que um filho nosso, passando por tamanho a necessidade, uma preocupação, aquela filha dela estava tomada por demônio. Então, ela não pensou duas vezes, ela foi mostrar para todos que ela acreditava em alguém que ia curar a filha dela. E esse alguém tinha autoridade para curar. Então Jesus aproveitou esse momento para ensinar os seus discípulos: olha, vocês me têm todo o tempo, mas não têm uma fé que essa mulher tem. Essa mulher mostrou que nós temos Jesus o tempo todo, nós sabemos da autoridade do poder do nome de Jesus, mas muitas vezes nós não sabemos exercer essa autoridade. Nós não pedimos: Jesus, faz algo na minha vida. Jesus, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Jesus, a minha área financeira está mal, eu preciso de uma ajuda. Jesus, o meu relacionamento não está bem, eu preciso de uma ajuda. E nós não sabemos exercer essa autoridade que o poder do nome de Jesus tem. E essa mulher nos traz essa lição. A fé dessa mulher foi tão grande que ela soube exercer. A fé não apenas cura, ela resgata a história e traz nova vida e restauração. E aquela mulher, ela soube muito bem exercer essa fé. E no terceiro lugar, nós vamos falar de uma fé que creu na palavra, voltou com milagre. Creu na palavra e voltou com milagre. João, capítulo 4, versículo de número 46, vai relatar a história de um oficial que que o filho dele estava à beira da morte. Então, lá no capítulo 4 de João, versículo de número 49,
vai dizer, o oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra e Jesus creu na palavra de Jesus. Quando estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciaram-lhe que o seu filho estava vivo. Então, perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram no milagre de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O filho do oficial estava à beira da morte. Então, essa história que eu estou trazendo aqui também fala de uma pessoa que, na cultura, ele também não cria em Deus. Mas vendo que seu filho estava à beira da morte, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele não pensou duas vezes em procurar ajuda diretamente de Jesus. Como que ele já tinha ouvido falar de Jesus? A palavra diz que Jesus tinha ido outra vez em Caná da Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho. Lá foi o primeiro lugar onde Jesus transformou água em vinho, ou seja, o primeiro milagre de Jesus relatado foi lá em Caná da Galileia. Então, esse homem provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, mas o desespero dele era tão grande, a fé tão grande, que ele foi buscar ajuda no lugar certo. Quando Jesus fala, vai, o teu filho vive, imediatamente houve cura naquele menino. Então, a palavra diz que o menino foi curado e toda a sua casa foi salva e ganha por Deus. Amados irmãos, nós muitas vezes não sabemos exercer a nossa fé, mas o nome de Jesus, ele curava antes, é o mesmo nome que cura hoje e continua curando. Aquele oficial, ele não pensou duas vezes em exercer essa fé para poder pedir ajuda. Com humildade, ele não quis saber a posição que ele estava, mas ele se colocou no lugar e reconheceu a autoridade do nome de Jesus e o único que poderia salvar o filho dele. Muitos de nós, pode ser que nessa noite aqui, veio com o coração aflito. Alguma área da nossa vida está precisando realmente, verdadeiramente, de um milagre. Muitos de nós, a área da nossa vida não está nem precisando de um milagre, está necessitando de um milagre. Mas o problema é que muitas das vezes nós viemos a um culto em que o pastor, o pregador, o irmão lançam uma palavra profética e a gente não consegue apanhar, receber essa palavra profética. Por quê? Porque nós estamos com a mente fechada. Nós até queremos um milagre, mas não sabemos mexer, exercer a nossa fé. Nós não sabemos colocar a nossa fé em ação. Toda busca do milagre que nós relatamos na Bíblia, que nós estudamos, nós lemos, todas as pessoas que buscaram um milagre, seja aquele milagre perto ou longe, a fé foi exercida.
as pessoas tiveram uma ação. Aquele oficial, ele não pensou duas vezes na sua posição, não pensou o que as pessoas iam achar dele, mas ele foi. Ele sabia que o único que poderia realizar um milagre na vida dele chamava Jesus de Nazaré. E ele estava ali presente. E ele ouviu falar que Jesus estava ali. Aquela mãe, eu me coloquei no lugar dela e pensei comigo: se um filho enfermo, nós já fazemos loucura para poder curar o nosso filho, imagina um filho endemoniado. O que um pai e uma mãe não seria capaz de fazer? E se você ainda não tem filhos, imagina o que os seus pais não seriam capazes de fazer para tirar um demônio do corpo do filho. Meu irmão, aquela mãe não pensou duas vezes. Ela sabia que ela já tinha sofrido humilhações, ela já tinha saído do meio da sociedade pelo fato da sua filha sofrer uma humilhação tão grande, passar por esse problema de ser endemoniada. Então ela não pensou duas vezes em ir lá junto com os judeus para poder professar a fé que a filha dela seria curada. Então ela não quis nem saber o que os outros estavam pensando. Eu confesso para você que às vezes você pode pensar que eu sou meio malucado. Quando o pastor, o pregador está pregando, falando alguma coisa aqui, que eu preciso daquela palavra, eu recebo com as duas mãos abertas, eu recebo, eu levanto, eu dou glória a Deus. Por quê? Eu estou exercendo a minha fé e eu aprendi que eu tenho que ter uma reação para apanhar aquilo que eu necessito. E eu acredito que o mesmo Deus que fazia antigamente é o mesmo que faz hoje e fará para sempre. Jesus não só curou aquelas pessoas, como ele também restaurou a família daquelas pessoas. Jesus não só curou aquelas pessoas, como trouxe também perspectiva de vida para aquelas pessoas. Milagres não são o fim da fé, são o começo de uma nova história. A fé que faz milagre é a mesma que muda histórias, é a mesma que muda destino. É essa fé que nós temos que exercer para a nossa vida. É essa fé. Glória a Deus que vocês já estão aqui. Vocês são... Essa fé que nós temos que exercer, porque se nós não exercermos a nossa fé, nós vamos ver o nosso irmão do nosso lado levantando o pé, mão, pegando, chorando, babando no chão e falando: Senhor, eis-me aqui, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. E se nós não exercermos essa fé, nós vamos ver todo mundo exercendo, vamos pensar: por quê? Por que, Senhor? Acontece com meu irmão, mas não acontece comigo. Por que, Senhor? A vida do meu irmão está sendo transformada e eu fico aqui parado, estagnado. Por que, Senhor? Eu estou precisando que o Senhor faz um milagre na minha área, essa área que eu tanto necessito, essa área, esse lugar que eu caio tanto, esse lugar que eu ando pecando, esse lugar que eu ando sofrendo, esse lugar que eu não tenho nenhum tipo de controle na minha vida. Por quê? Porque eu sempre caio. Acontece com todo mundo esse milagre e eu continuo esperando um milagre do Senhor. Nós vamos continuar a pensar dessa forma, a falar, ou mesmo que a gente não fale, a gente vai sentir isso, porque nós não estamos exercendo a nossa fé, a mesma fé que todas essas pessoas exerceram
e agarrar os seus milagres. Essas pessoas estão com o nome registrado na Bíblia, e aquelas que o nome não estão citado, a história dela está sendo contada, porque elas aproveitaram a oportunidade. Quem vai contar a tua história? E como vai contar a tua história? Você já parou para pensar? Quem vai contar a tua história? Quem vai contar a nossa história? E como contará a nossa história? Será que vai contar a nossa história dizendo: aquele homem, aquela mulher tinha fé o suficiente? Oh, aleluia! Aquele homem, aquela mulher tinha fé para curar, para restaurar. A fé daquele homem era tão grande que a família dele toda foi salva e ganha para Jesus. A fé daquela mulher era tão grande que ela colocava o joelho no chão e o chão tremia. Oh, aleluia! A fé era tão grande que o milagre acontecia na hora. Será que vão falar isso de você? Você já parou para imaginar? Será que a sua fé está sendo usada de forma adequada? Ou o tamanho da sua fé está sendo tão pequena que não é capaz de mover uma montanha? Mas não pelo fato da sua fé ser pequena, mas pelo fato de você não saber exercer a fé que tem? Porque não é pelo tamanho da fé, é como você exerce essa fé. Quem opera o milagre é Jesus de Nazaré. É o mesmo que operou antes, ele continua operando hoje. E se você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Coloca a mão no seu coração, escuta esse louvor e se entrega verdadeiramente, completamente nas mãos do Senhor. E coloca para fora: Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre em tal área da minha vida, e coloca essa área para fora. Peça ao Senhor para Ele fazer um milagre nessa área da sua vida hoje. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. E se você crê, deixa Jesus agir na sua vida hoje. O mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. A fé que nós vamos exercer hoje, só precisamos crer. Aquelas pessoas não precisaram ver, mas elas creram. E à distância Jesus curou, Jesus fez um milagre na vida de cada um deles. Eu não sei qual é o seu pedido essa noite. Eu não sei em qual área da sua vida necessita de um milagre. Talvez você não esteja nem precisando, você está necessitando de um milagre hoje. Coloca nos pés de Jesus. Coloca nos pés de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Rebaixou, A fé que põe gigantes
Eu não posso ir daqui hoje sem dar. Hoje não vai ser nem 2 oportunidades, hoje será 3 oportunidades. O Espírito Santo de Deus está me conduzindo. Estou sentindo uma impressão muito forte no Espírito. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria que, se há alguém aqui que precisa professar essa fé, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, levante a sua mão, sem nenhum receio, sem nenhum constrangimento. Levante a sua mão. Se tem alguém aqui que já entregou a sua vida para Jesus, mas andou longe do caminho, se desviou por algum motivo e quer hoje voltar para o caminho do Senhor, gostaria que você erguesse a sua mão e diz: eu preciso do Senhor Jesus. Não há? Oh, aleluia, glória a Deus. E é exatamente a palavra que o Senhor me conduziu essa noite. Nós precisamos agir e colocar a nossa fé em prática e em ação. Então eu quero convidar você, somente você que em uma área da sua vida está necessitando de um milagre, está sofrendo com aquela questão, aquela situação em que necessita de um milagre. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, coloque essa fé em ação e venha aqui, que eu vou pedir os líderes, o pastor e os pastores que estão presentes aqui para orar pela sua vida. Em nome de Jesus, não fique parado, não fique estagnado. Saia desse lugar e venha aqui, porque nós queremos orar pela sua vida. Debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer, e tu estás comigo. A fé, ela necessita de uma ação. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer, e tu estás comigo, meu Deus, e tu estás comigo, meu Deus, porque te abates, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os meus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abates, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os meus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque te abates, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os meus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso
pés. Caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos cada vida aqui na tua presença, Senhor. Sonda o coração de cada um, meu Deus. Eu creio que o Senhor já liberou o milagre na vida de cada um. Pai, nós teremos testemunhos aqui, Pai, de maravilhas que o Senhor fez e fará na vida do teu povo. Nós cremos, Senhor, que hoje foi liberado, Senhor, uma unção sobrenatural que nós estamos já sentindo. O Senhor tem agido no meio do teu povo e tem liberado, Senhor, promessas antigas. Sonhos que estavam mortos estão restaurando o poder e a autoridade do nome de Jesus. Curas estão sendo liberadas, vidas transformadas. Irmãos terão histórias para contar, portas estão se abrindo no poder do nome de Jesus, documentos estão sendo liberados em nome de Jesus, portas de emprego estão sendo abertas em nome de Jesus, cativos estão sendo libertos no poder e na autoridade do nome de Jesus, e todos estão sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, faz um milagre na vida de cada um, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por cada um dos meus irmãos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe cada um de vocês, e testemunhos grandes e poderosos vocês vão contar ainda essa semana. Testemunhos poderosos vocês vão ter para contar para cada um de nós, em que Deus fez uma maravilha na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Aplauda a vida desses irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oh Deus é maravilhoso. Abra suas mãos para nós encerrarmos esse culto, para a honra e glória do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, nesse lugar, mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, ó Deus, pelo culto que foi uma bênção, Senhor. Pelas maravilhas que o Senhor derramou aqui hoje, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor leve cada um dos meus irmãos na santa paz do Senhor. Que essa semana seja uma semana cheia de maravilhas do Senhor na vida de cada um. Que todos nós possamos ter um testemunho vivo para contar no próximo culto fé, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos levar para casa com cuidado, que o Senhor venha nos conduzir para cada um, para nossas casas com cuidado, meu Deus, em nome de Jesus, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. E se você crê, aplaude ao Senhor. Aleluia. Você de casa, Deus te abençoe. Foi bom ter você conosco. Milagres também foi liberado sobre a sua vida. Nós cremos em nome de Jesus.